Então, a partir de agora, a aula está sendo gravada, ninguém foi contra, então vamos iniciar a aula. Minha câmera já está aparecendo, esse daqui sou eu. Eu irei ministrar o mini curso de Introdução à Programação com Python, essa é a aula número 2. E todas as aulas vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube, o canal Lacute. Eu vou mandar o link da playlist no final da aula também, ela também vai estar no material, no slide. Vocês podem conferir o slide, as apostilas, no link que eu vou disponibilizar no Drive, tudo bem? Eu vou desligar aqui minha câmera para melhorar a conexão, tá bom? Então, eu vou iniciar a aula com uma revisão da aula 1. Na frequência que vocês responderam, né, diz assim, a primeira pergunta. Assinale a opção que atribui corretamente o valor inteiro a uma variável. Considere a linguagem de programação Python. Então, tinha essas alternativas aqui, idade igual a 18, entidade. Muitos marcaram a segunda alternativa, essa daqui, entidade igual a 15. Mas ela está errada. Então, eu vou copiar essas perguntas aqui, já vou ir para a nossa IDE, o Replit. Compartilhar a tela toda. E quem tiver pelo celular pode usar o que eu recomendei. Eu gravei até um vídeo no canal que é como programar em Python pelo celular, que é utilizando o PyDroid. Vou criar um novo arquivo Python aqui. O nome será aula 2. Aqui, então tem as 4 opções, né? Muitos marcaram essa opção aqui, ó, entidade igual a 15. Só que para a gente atribuir um valor, quer dizer, o tipo da variável, isso daqui é em outras linguagens, como Java, C. Em Python, a gente não atribui esse valor aqui para a variável, a gente não atribui o tipo para a variável. Vamos testar. Eu vou imprimir aqui cada variável, idade, colocar com em minúsculo. Vou comentar, será que a primeira opção está atribuindo corretamente um valor inteiro a essa variável? Algumas pessoas falaram que sim, marcaram que sim. Então, eu posso imprimir, será que vai dar certo? Apareceu 18? Apareceu 18. Eu imprimi 18 a variável idade. Só que será que é do tipo inteiro? Porque a pergunta diz que é para atribuir corretamente um valor do tipo inteiro. Eu posso colocar type, como a gente viu na aula passada, type, idade. Vou verificar o tipo da variável. Vou rodar o código. É do tipo string, não é do tipo inteiro. Então, essa opção está errada. Agora, a segunda aqui, eu vou rodar o código. E ele já fala que está errado. A síntese está inválida, por causa desse int aqui na frente. Então, essa daqui já está errada, nem imprimiu. A segunda opção, vou rodar o código. Ah, tá, agora é dólar. Ele mostrou na tela, só que é do tipo float, né? Do tipo real, que tem casas decimais, tem vírgulas, né? Esse ponto. Funcionou, mas não era o que a gente queria. E a opção certa é essa daqui, CPF. Vou imprimir aqui CPF, ela vai imprimir corretamente. E o tipo do CPF vai ser do tipo inteiro. Vamos rodar o código. Ó, imprimiu o valor que eu atribuí a CPF e ele é do tipo inteiro. Então, assinale a opção que atribui corretamente um valor inteiro a uma variável. A opção correta é CPF igual a 15.937. Alguma dúvida? Então, a gente teve a segunda pergunta, né? A gente teve uma pergunta lógica, né? 5 é menor do que 10 e 9 é menor ou igual a 5. A maioria acertou, mas ainda teve alguns que ainda erraram essa questão. Então, como que a gente faz? Eu posso copiar isso daqui, 5 menor do que 10. A gente sabe que 5 menor do que 10 é verdadeiro, né? Mas se a gente não soubesse, a gente poderia colocar aqui dentro do print. Ele vai fazer 5 menor do que 10 e vai retornar se é verdadeiro ou falso. Vou rodar o código. Ele retornou true, que é verdadeiro. E agora,
como está lá, né? Deixa eu copiar aqui novamente. Copiar toda a sentença e colar aqui dentro. Pronto, vou rodar o código e vai retornar falso. Então, a resposta para essa pergunta era falso. Tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar sobre o que é listas, tuplas, estrutura de repetição, while e for, e no final vamos ter 2 exercícios. Bem, o que é lista? Lista é um conjunto sequencial de valores, onde cada valor é identificado através de um índice. Todo mundo sabe que é uma lista, né? Pode ser uma lista de compras para a gente comprar no supermercado, né? Para a gente não esquecer. Pode ser também um cardápio, que é uma lista, né? Então, uma lista em Python é declarada da seguinte forma. A gente tem aqui o nome da nossa variável, o nome lista, pode ser qualquer nome. E aí a gente vai atribuir para ela a lista, né? Que é igual, aí abre colchetes, fecha colchetes, e cada elemento dessa lista é separado por uma vírgula. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um valor 1, vírgula, o valor 2, vírgula, o valor 3. Também poderia ser uma string. Se a gente colocasse aqui as aspas, né? Aspas duplas, aspas simples, poderia ser uma lista de nomes, por exemplo, pode ser uma lista de números, e também pode ser a lista dos dois. Essa lista pode ter números e nomes. E não importa quanto valor, ela pode ser uma lista gigante também. Então, como exemplo, a gente tem aqui uma lista com frutas, né? Morango, banana e maçã. A gente tem o nome da lista, a variável nome da lista, que ela vai receber uma lista que tem morango, banana e maçã. O primeiro índice dessa lista é o morango, o segundo é banana e o terceiro é maçã. Para adicionar mais elementos na lista, temos o append, que significa acrescentar. Então, a gente chama o nome da lista, ponto, append. E é o valor que a gente quer acrescentar. No caso, eu quero acrescentar um nome que é uva, né? Então, abre aspas, colocar uva. Então, agora a gente vai ver aqui no nosso IDE, criação de uma lista. Eu vou criar uma variável que se chama apenas lista, e ela vai receber, por exemplo, ela pode receber 1, 2, 3, 4, 5, separado por vírgulas. E eu posso imprimir ela, quer dizer, eu posso mostrar ela na tela, né? Int lista, mostrar na tela, vou rodar o código. Ela mostrou a nossa lista na tela. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? E eu quero adicionar um elemento nessa lista. Eu vou colocar lista, colocar depois. Primeiro imprimir ela sem a modificação. Agora lista, ponto, significa que eu vou usar uma função para essa lista, append, abrir o parênteses, quero adicionar 10. Aí vou adicionar o valor 10 nessa lista. E quando eu adiciono esse valor, ele vai para o final da lista. Então, eu vou imprimir novamente a lista. Aí ficou 1, 2, 3, 4, 5 a primeira. E quando acrescentei, ficou 10 aqui no final. Ok? E olha só. Agora eu vou colocar o exemplo que a gente acabou de ver. Tem morango, vírgula, maçã, vírgula, banana. Vou imprimir aqui novamente. Aqui, morango, maçã e banana. Agora eu quero acrescentar, vou deixar como está, né? Vou acrescentar o 10 no final da lista. Vou rodar o código e olha só, não tem problema. Não tem problema a gente fazer uma lista de strings e de valores inteiros ou float. A gente pode colocar, por exemplo, 10,5, é 10,5 que é um valor float, um valor real. Não tem problema nenhum. Então aqui a gente criou nossa lista, a gente já sabe adicionar. Agora a gente vai ver como é que remove um elemento dessa lista. Então, a gente tem a nossa lista aqui normal. Para remover elementos da lista, a gente usa o remove, uma função dentro da lista. Remove, e a gente escolhe qual elemento a gente quer remover. Por exemplo, aqui, nome de lista, ponto, remove, e eu falei, abri as aspas e coloquei morango. Então, nessa lista aqui, eu vou remover o morango, que é o primeiro elemento aqui. Eu também posso colocar nome da lista, ponto, pop, que eu vou remover, se ela não for, aqui o comentário no pop, se a posição não for informada, será removida o último item. Ou seja, dessa forma que está aqui, eu vou remover o maçã. Mas eu poderia, por exemplo, eu quero remover, eu não sei o nome
não sei os elementos que estão na minha lista, mas eu quero remover o último. Então, eu utilizo essa função aqui, pop. Eu vou remover o último elemento. Mas eu quero remover o primeiro, só que eu não sei qual é o nome que está. Não sei, não sei qual é não sei qual é o nome ou o número que está em primeira posição nessa lista. E agora? A gente vai ver aqui. Como é que faz isso? Quero remover o morango, só que eu não sei como é que eu acho isso. Então, eu vou colocar lista, ponto, pop. Eu vou mostrar a lista novamente. Ó, removi a banana, que é o último, né? Mas eu quero remover o morango. Então, eu posso colocar 0 aqui. Se eu colocar 0, removi o morango e a banana está aqui dessa vez. Mas como assim? Eu coloquei 0. É porque em Python, vou até comentar, em Python, os índices são assim. Começa pelo 0, maçã, que é o segundo, vai ser 1, e banana vai ser 2. Entendeu? Então, aqui tem 3 elementos, né? Começando pelo 1. 0, 1 e 2, entendeu? Os índices são esses. Eu quero remover, dessa vez, maçã, que é o 1. Agora, removi maçã. Tem morango, banana, removi o do meio. Alguma dúvida? Também podemos concatenar listas. Podemos juntar duas listas utilizando o mais. O mais serve para somar números e para concatenar elementos. Então, vamos testar agora. A gente tem uma lista com morango, maçã e banana. E a gente tem uma lista 2. Que vai ter uva e melancia. Aí eu quero outra lista. Vou colocar aqui outra. Não, lista 3, melhor, né? Lista 3 vai ser igual à lista 1 mais a lista 2. Eu vou printar, ou seja, eu vou mostrar na tela a lista 3. Será que vai dar certo? Mudei o código e aqui tá. Juntei as duas listas. Alguma dúvida? Tudo certo. Vou comentar aqui, append, acrescento elementos, remove elementos, passando o nome do elemento da lista. E o pop, o que o pop faz? Remove elementos, passando o índice. Como eu já disse, o índice é a posição dos elementos que estão dentro da lista, começando pelo 0. Vamos prosseguir. Aqui está algumas funções que a gente pode utilizar em uma lista. A gente tem um len para ver o tamanho da lista. Tem o min para retornar o menor valor de uma lista. Essas funções aqui vão ajudar vocês para quando for uma lista gigantesca, um banco de dados gigantesco, por exemplo, produtos em uma loja. Quantos produtos tem uma loja? Vai ter uma lista. Ou, por exemplo, a lista dos inscritos no mini curso de Python. Vai ter uma lista grande, né? Foi 60 inscritos no mini curso de Python. E tem uma lista grande. Como é que eu vou saber, por exemplo, se eu não soubesse qual é o tamanho dela, eu poderia utilizar a função len. Como é que utilizar ela? Eu vou utilizar, no caso, para mostrar o tamanho, print, len, o tamanho da lista 3, que é a fusão, né? Eu concatenei a lista 1 e a lista 2. E aqui ele mostrou quantos elementos tem. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então tá certo. 5 elementos. Vamos ver agora o menor valor, no caso, como é de string, vamos ver o que parece. Mostra a banana. Que é começando pela primeira letra, por exemplo. Se tivesse, no caso de morango, vou colocar só A. E eu rodasse o código, iria mostrar A. Entendeu? Ele pega o menor pelo alfabeto, né? Pelo alfabeto. Por exemplo, A vai ser o valor mínimo. E X seria o último valor. Deu o valor máximo, por exemplo. Se colocar máximo aqui, dar o código, seria o X. Tudo bem? E eu também posso organizar essa lista.
como é que eu organizo? Eu posso utilizar o sort. Sort, lista 3. Espera, deu algum erro. Então, eu posso voltar aqui na lista, verificar como é que faz. Ó, primeiro eu coloco o nome da minha lista, ponto sort, que organiza de forma crescente. Então, eu vou apagar aqui, lista 3, ponto sort. É organizar, colocar em ordem. Lista 3. Lista 2 aqui. Vou colocar aqui fora. Pronto. Aqui eu organizei a lista 2. Organizar a lista 3 e imprimir a lista 3. Aí está organizado por ordem alfabética. O A primeiro, o B segundo, o M, U e X. Alguma dúvida? Vou retornar que era morango, né? E aqui era melancia. Vou dar o código. Ordenou. Também pode ser de número, né? Vou colocar 1, 2, 3. Não vou bagunçar. 1, 8, 3, 10. É outra lista. Eu estou concatenando as duas, né? Vou colocar 100, 4 e 7. Rodar o código. Ele ordena a lista para mim, com sorte. Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês também podem testar esse daqui. Eu vou disponibilizar para vocês. Ó, retorna a soma dos elementos da lista também, se for números. E tem inverter os elementos da lista também, ordenar de forma decrescente. Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Tem um exemplo aqui. Tudo bem? Então, vamos para tuplas. Uma tupla, assim como a lista, é um conjunto sequencial de valores, onde cada valor é identificado através de um índice. É como a lista, mas as tuplas são imutáveis, ou seja, seus elementos não podem ser alterados. Como assim? A gente pode tentar alterar, sim, um elemento de uma tupla. Então, eu vou apagar aqui, vou deixar só a primeira lista. Na lista. Agora eu vou criar uma tupla. Uma tupla é igual... Como é que se faz uma tupla? A gente abre o parênteses e coloca um valor. 1, 2, 3, 4, 5. A lista vai ser idêntica à tupla. 3, 4, 5. Note que a única diferença é o parênteses. Aqui é colchetes na lista e na tupla parênteses. Eu vou imprimir a tupla. Tem alguma pergunta aí no chat, Danley? Não, nenhum. O Danley, para quem não sabe, ele é um dos membros do projeto Lacute e está aqui para ajudar, tudo bem? Então, aqui eu imprimi a lista e a tupla. Nota que deu na mesma. Mas, como aqui disse, as tuplas são imutáveis, ou seja, depois de criada, a gente não vai poder alterar os valores delas. Uma tupla é declarada da seguinte forma, eu já mostrei para vocês, ela é como uma lista. Esses 3 pontos aqui significa que ela pode ter quantos elementos você puder adicionar. Pode ter vários elementos, 1000 elementos, por exemplo. Aqui está o exemplo de uma tupla, que eu já mostrei para vocês. Agora a gente vai tentar alterar um elemento. Vamos acrescentar um elemento em uma tupla. Assim como a lista, a gente já sabe, ó, a gente usa o append para acrescentar elementos. Então, a gente tem tupla, ponto, append. Vamos acrescentar o valor 8, por exemplo. Como é inteiro, a gente não precisa colocar ast. Se a gente quisesse colocar, por exemplo, morango, a gente precisaria da ast, que é um nome. E também a gente pode colocar uma variável. Por exemplo, se eu tenho idade igual a 18, eu poderia colocar a idade aqui, ó. Eu ia acrescentar na tupla a idade. Só que na tupla, lembra, não dá para mudar os valores depois que ela está criada. Então, não é para funcionar. Será que vai funcionar? Não é para funcionar. E aí aqui ele mostra que não dá para adicionar esse valor. Se fosse no caso da lista, vou colocar a lista aqui, vou dar o código, ele não vai mostrar nenhum problema. Como é uma tupla aqui, uma tupla, ele retorna esse erro aqui. Tupla é um objeto e não tem o atributo append, que é acrescentar. Tudo bem? Eu posso também testar para remover elementos. Tupla, pop.
Nesse caso, eu vou remover qual elemento com pop? Eu não passei o índice. Qual elemento dessa tupla aqui eu vou remover? Dessa tupla aqui. Alguém? O último elemento. Muito bem, Lucas. Vai remover o último, mas é uma tupla. Então, não deu certo. Posso passar o índice aqui. Remover o índice 0, que é o primeiro aqui. Ele não deixou. Mas se for para eu ordenar essa lista, ordenar a tupla, na verdade, será que ele vai deixar? Vou colocar tupla.sort, vou dar o código, não deixou também. Tudo bem? Ele está correto. Vamos ver agora, testar outras funções que funcionam na tupla. Quer dizer que funciona na lista, vamos ver se funciona na tupla. Por exemplo, para me saber o tamanho de uma lista. Agora eu quero ver o tamanho de uma tupla. Será que vai dar certo? Vou dar o código, mostrou 5. Então deu certo. O tamanho funcionou. O menor valor da tupla é 2. Funcionou. Porque aqui em cima eu estou mostrando a lista. Tenho que colocar a tupla aqui. E vou comentar a lista. Que eu fiz de errado. Ah, tá. Eu tenho que declarar a tupla antes de tentar imprimir. Pronto. Agora, primeiro eu declarei a tupla. Eu criei a tupla aqui com esses elementos. Vou imprimir ela e vou ver qual o valor mínimo que tem. O menor valor dessa lista aqui. Dessa tupla. O menor valor é o 2. O maior valor vai ser o 10. Tudo bem? Assim a gente cria uma tupla. Mas por que a gente vai criar uma tupla, né? A gente tem a lista que faz a mesma coisa. A gente pode adicionar elementos, pode remover, pode fazer o que quiser com uma lista. Por que a gente vai querer uma tupla? A gente pode adicionar na tupla coisas que a gente não quer que altere nunca. É criado uma vez, nunca mais vai ser alterado. Por exemplo, pode ser o CPF, os dados de uma pessoa que nunca muda, CPF, RG, pode ser várias outras coisas também, que eu não tô lembrando agora, que a gente não quer que altere, pode ser isso. Ele só informa uma vez e não altera mais. A tupla pode ser utilizada para isso. Tudo bem? Boa pergunta. A gente vai começar agora a estrutura de repetição. Vou continuar. As estruturas de repetição são responsáveis por criar laços que repetem os procedimentos. A cada repetição é dado o nome de iteração. A repetição está associada a uma condição, que indica se deve continuar ou não a repetição. Então, a primeira estrutura de repetição, a gente tem o while, que significa enquanto. Enquanto a condição for verdadeira, o laço é mantido. Quando a condição é falsa, o laço é terminado. Então, ele vai continuar realizando o código, ele vai rodar o código, enquanto essa condição for verdadeira. Quando essa condição não for mais, ele vai sair desse laço. Vai sair desse loop. Então, a gente tem aqui um exemplo de como utilizar o while e tem também um diagrama aqui. Então, vou analisar primeiro esse código. Primeiro, eu criei uma variável i e atribuí o valor 0 para ela. Então, i é igual a 0. Aí eu fiz, enquanto i for menor do que 10, né, enquanto i for menor do que 10, é 2 pontos, eu vou fazer esse código aqui. E esse código, não esqueça da indentação. O while e if, e a próxima estrutura de repetição, vai ser obrigatório utilizar a indentação, que é esse espaço aqui. Então, i vale 0. I é menor do que 0, quer dizer, i é menor do que 10, ou seja, i é 0, então i é menor do que 10. Ele vai mostrar na tela o i, que é 0, e vai fazer i é igual, aí o i vale 0, né? 0 mais 1 é 1, então agora i vai passar a ser 1.
Aí ele vai voltar aqui para cima e vai fazer. Enquanto o i for menor do que 10, aí ele vai verificar qual é o valor do i. Antes era 0, só que depois que ele entrou aqui, eu somei 0 mais 1 e ficou 1, né? O i vale 1. Então, i é menor do que 10, o i vale 1. Então, continue. Ele vai fazer isso até ficar 9. Quando o i valer 9, vai ser, o i vai valer 9, né? 9 mais 1, 10. Então, eu vou atribuir o 10 na variável i, e vou voltar para cá. Aí, i é menor do que 10, o i vale 10. Então, ele não vai entrar nesse daqui, vai descer, vai finalizar o programa. Como nesse diagrama de blocos aqui. Ele começa, ele atribui a variável i, ele atribui 0 para a variável i, pergunta se é menor do que 10. Se o i for menor do que 10, ele vai para baixo e vai somando. Aqui eu não coloquei para ele imprimir, né? Mas ele vai somando até o i não for mais menor do que 10, até ele for igual a 10, né? E quando ele for igual a 10, ele vai sair. Ele não vai respeitar a condição. Então, ele vai finalizar. Nesse caso aqui, vai finalizar. Então, vamos testar esse código. Eu vou copiar esse daqui. Vou comentar tudo aqui. Então, o que vai acontecer? Eu atribuí 0 e ele vai fazer esse laço aqui. Ele vai imprimir até o i ser igual a 10. Ou seja, então, o i vai começar como 0. Vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Rodar o código, ó. Então, ele contou aqui do 0, vou puxar isso aqui para cima, do 0 até 9 ele contou. Vocês estão vendo aqui claramente? Sim. E poderia colocar aqui até 100. Ele vai contar até 100. E vocês devem, não sei se vocês assistiram a aula, mas, por exemplo, para pedir 4 notas de um aluno, eu teria que fazer nota 1, aí ele vai digitar int, float, né? Que uma nota pode ter vírgulas. Input, digite nota 1. Aí eu teria que fazer isso de novo, nota 2, nota 3, nota 4. 4 notas eu teria que fazer. Correto? Mas aqui eu posso fazer isso apenas utilizando o while. Em vez de ficar copiando o código, eu posso colocar aqui essa nota aí 4 vezes. E enquanto i for menor do que 4, 5, né? 4. Rodar o código, vou parar aqui. Rodar o código. Aqui, vai digite nota 1. Eu não coloquei o ponto e vírgula aqui, deixa eu colocar. Quer dizer, os 2 pontos, para ele dar espaço aqui, para não ficar grudado. Parei o código, rodar novamente. Agora, digito nota 1, aí, por exemplo, seria 10. Aí depois de novo, aí depois de novo, depois de novo. Porque aqui, ó, tá indo infinitamente. E agora? Tem alguma coisa de errado nesse código. O que que é? É porque ele vai fazer, enquanto o i for menor do que 4, ele vai imprimir isso daqui, ele vai pedir a nota para o usuário. Só que o i sempre vai ser menor do que 4, porque eu não estou modificando o i. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar i é igual a i mais 1. Aí ele vai aumentando em 1 em 1. Eu também posso colocar ele para ir aumentando em 2 em 2, em 3 em 3. Então, vai ser i é igual a i mais 1. Ou seja, o i vai ser 0. Né? Ele vai pedir isso daqui para o usuário. Aí depois, 0 mais 1 é 1. Então, aqui vai aumentar. Vai ser 1 menor do que 4. Ele vai aumentando até o i for igual a 4. Em vez de eu pedir a nota 1 aqui, eu posso ser mais geral. Posso pedir só nota. Digito nota. Agora eu vou rodar novamente o código. Deu algum erro. Vamos ver onde é que está esse erro aqui. Deixa eu rodar novamente. Vou colocar aqui para cima. A nota 1 não foi declarada, eu acho. Onde é que está esse erro? Aparentemente está tudo certo.
Vou apagar esse daqui. Enfim, alguma coisa errada aqui. Deixa eu apagar só essa parte. Agora deu certo. Vou colocar novamente. Nota igual a input. Digite nota. Agora ele deu certo. Aí vou digitar 4, 3, 2, 1. Pediu as 4 notas. Agora novamente colocar float. Deu certo. Naquela hora eu não sei porque estava errado, mas é assim mesmo. Vida de programador é assim. Vamos continuar. A gente tem alguns exemplos, então. Faça um programa que receba 5 valores inteiros e imprima a soma deles. Então, eu vou fazer uma soma de valores. Então, vou pedir aqui um valor. Então, quantos valores? São 5 valores. Então, eu posso fazer que se i, porque o i é meio abstrato, né? O que é i? Posso colocar aqui contador, para ficar mais claro. Ele vai contar, né? Contador aqui, contador, contador. Vou pedir um valor para o usuário, digite valor. Vou fazer a soma desses valores. Primeiramente, eu vou ver se está funcionando. São 5 valores, eu tenho que digitar 5 vezes. Vou dar o código. 5, 4, 3, 2, 1. Então, agora eu recebi os 5 valores. Pedi os 5 valores, mas eu tenho que somar. Como é que eu vou somar? Sendo que ele está adicionando... Primeira vez que ele digitou, ele está adicionando em valor. Mas depois que eu rodo o código novamente, ele está adicionando de novo em valor. Ou seja, ele está sobrescrevendo o valor que estava em valor. Se eu imprimir esse valor, vocês vão ver que está sobrescrevendo. O 10, imprimiu 10. 5, imprimiu 5. 3, imprimiu 3. 2, imprimiu 2. 1, imprimiu 1. Então, ele sobrescreveu esse valor. Então, como é que eu vou fazer a soma desses valores? Eu posso falar soma é igual a soma mais o valor. Vocês entenderam isso? É assim. Primeira vez que eu pedi um valor, vamos supor que o usuário digitou 10. Armazenei o valor 10 na variável valor. E soma, eu vou colocar aqui em cima, soma é igual a 0. Então, soma é 0 mais 10. Ou seja, vai dar 10. Então, soma é 10. Tá, aí acabou esse laço, a interação, né? Voltou aqui para cima. Contador menor do que 5. Contador agora vai ser 1, né? Porque no início, quando ele começa, ele é 0. Aí faz 0 mais 1, contador é 1. Aí contador é menor do que 5, então, ele pediu o valor para o usuário digitou 5. Armazenou o valor 5 na variável valor, aí fez soma. Agora a soma não é mais 0, é 10, porque eu armazenei o valor 10 na primeira interação. 10 mais 5, então vai dar 15. Agora a soma vai ser 15. Aí eu vou de novo e de novo, até o contador ser igual a 5 e não satisfazer mais essa condição. Aí ele vai sair. Aqui fora eu posso colocar programa finalizado. Ele só vai rodar esse código depois que ele sair do while, esse laço. Vou comentar aqui, while, enquanto, significa enquanto. Vou dar o código, digite o valor, 10, 5, 5 novamente e 10. E agora 10 de novo. 5 valores. Pronto, finalizou, não deu erro. Mas eu quero que ele imprima a soma, né? Senão não faz muito sentido. Então eu vou print, vou abrir as aspas, vou falar. A soma é, colocar uma vírgula e colocar a variável soma. Vou dar novamente, colocar agora 10, 10,
do 10, que vai ser o resultado é 50. Então, ele mostra a soma é 50, programa finalizado. Então, em vez de a gente colocar 5 desse daqui, 5 é até pouco, né? A gente pode a gente fazer 5 desse daqui, colocar valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5. A gente pode só utilizar um laço. Ah, mas só 5 valores, qual é a preguiça de fazer só isso, né? Mas se for 1000 valores, eu vou ter que fazer isso daqui 1000 vezes, né? Vai ser bem demorado. Então, a gente utiliza o alien para fazer isso. Por exemplo, se fosse 1000 valores, colocaria 1000 aqui, faria a soma de 1000 valores. Aí, editando aqui. É bem mais fácil. Tudo bem? Alguma dúvida? O próximo exemplo. Faça um programa que leia uma senha e finaliza apenas quando ela estiver correta. Caso a senha esteja errada, o programa pede para o usuário digitar a senha novamente. A senha será Lacute, tudo maiúsculo. Vou deixar até 4h50 para vocês tentar fazer esse exemplo. Tudo bem? 4h50 a gente volta. O ideal é que vocês tentem fazer, tá bom? Para ver se vocês estão conseguindo, ver se vocês estão aprendendo, porque assistir e pensar que entendeu é uma coisa, mas fazer na prática é bem diferente. Tudo bem? Vou mutar aqui.
Vamos lá? Quem fez aí? Quem tentou fazer? Pode levantar a mão aí, a opção aqui, ó. A opção de levantar a mão ou mandar no chat. Quem conseguiu fazer esse exemplo? Terminando aí. Quem mais aí tá tentando? Ninguém mais? Muito bem. É bom tentar para ver se está pegando mesmo o jeito. Quem já entendia outra programação, é bom que tente também, porque acaba se confundindo, né? Por exemplo, no primeiro aqui, primeira pergunta, muitos marcaram entidade igual a 15, por causa de outra linguagem de programação, que é costume colocar int na frente da idade. Tudo bem? Então, quando vocês terminam aí, eu vou copiar esse daqui. Bem, então vamos continuar então. Já deu tempo aí. Então, primeiramente, faça um programa que leia uma senha e finaliza apenas quando a senha estiver correta. Caso a senha esteja errada, o programa pede para o usuário digitar a senha novamente. Então, eu vou atribuir a senha, vai ser Lakut, e o que o usuário digitar, eu posso colocar, não sei, digitado, alguém tem uma variável, nome de uma variável boa para colocar? Quem fez aí, ou tentou fazer? Qual o nome da variável que você colocou? Que o usuário digitar? Ninguém? Se ninguém fez, então eu vou deixar digitado mesmo. O usuário vai informar a senha, que eu vou armazenar digitado. E enquanto o digitado for diferente de senha, que é Lakut, eu vou pedir para ele digitar novamente. Então, eu vou copiar isso daqui, vou colocar aqui. E posso colocar senha, colocar outro print aqui. Print senha incorreta. Melhor, colocar só aqui. Senha incorreta. Digite novamente. E quando terminar, senha correta. Então, o que ele está fazendo? Primeiro, atribuir a senha Lakut. Eu também poderia copiar isso daqui e colocar aqui. Não tem problema nenhum fazer isso daqui. Vou até deixar assim agora. Então, informe a senha. O usuário vai digitar uma string, né? Porque Lakut é uma string.
E a senha vai ser armazenada digitada, ou seja, uma variável do tipo string, enquanto o que ele digitou for diferente, exclamação igual, que significa diferente, enquanto o que ele digitou for diferente de Lakut, passa, senha incorreta, digite novamente. Aí ele vai digitar novamente e vai armazenar digitado. Depois que ele digitar, ele vai conferir de novo. Vai conferindo até ser certo, até a senha for correta. Então, informe a senha. Vou colocar Lakut minúsculo. Senha incorreta, digite novamente. Lakut minúsculo de novo, errado. Ele vai digitar errado. Agora, se eu digitar Lakut tudo maiúsculo, senha correta, finalizou o programa. Será que está fazendo o que ele pediu? Faça um programa que leia uma senha e finaliza apenas quando ela estiver correta. Então, aqui ele está lendo a senha, está finalizando apenas quando a senha está correta. Caso a senha esteja errada, o programa pede para o usuário digitar a senha novamente. Senha incorreta, digite novamente. Então, esse exemplo está finalizado. Alguma dúvida? Tá, nenhuma dúvida. Eu vou continuar. Só um instante aqui. Então, vamos lá. Já fizemos os dois exemplos. Vocês não tiveram dúvida, né? Ninguém falou nada. Então, vamos para o for, que significa para. Outra estrutura de repetição. Vocês estão ouvindo bem? Então, o for. Ao invés de avaliar uma condição, como o while, o for atribui valores a uma variável até que a lista deles acabe. Por exemplo, tenho aqui for i, que é uma variável, pode ser qualquer valor. Ela vai do i até range, que é faixa. Ela vai do 0 até 10, pulando em 1 em 1. Ou seja, vai ser... Eu vou imprimir aqui 0, 1, 2, até o 9. Ó, do 0 até o 9. Ou seja, ele começa do 0 e para quando for o 10. Aqui está o while. O while eu vou atribuir uma variável fora do while e vou acrescentando um valor para ela, né? Um valor para ela até que termine aqui. No caso do for, eu já vou colocar qual é a faixa que eu quero que ele vá. Do 0 até 10, pulando de 1 em 1. Se eu quisesse que ele fosse 0, depois... Se eu quisesse que ele imprimisse 0, 2, 6, 8 e 10, ou seja, pulando em 2, eu trocaria o 1 e colocaria o 2 aqui. Eu vou copiar esse código aqui. Vamos para a nossa ideia. Vocês não têm nenhuma dúvida, né? Então eu vou apagar esse código aqui. Quem está no celular aí, está conseguindo acompanhar? Está conseguindo fazer? Tem alguém que está no celular aí? Se tiver no celular, levanta a mão. Dificulta um pouco por motivo que tem que ficar cortando página. Entendi. É um pouco mais complicado, mas se estiver indo rápido demais, pode falar para eu ir mais devagar, tá bom? Ok. Então, eu vou rodar aqui o código. Eu vou limpar aqui, ó. Tem muita coisa. Rodar novamente. E ele tá indo aqui do 0 até o 9.
Se eu quero que ele vá até o 10, eu coloco aqui 11. Do 0 até o 10. Tudo bem? Agora pulando de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Pulando de 3 em 3. Posso alterar aqui. Rodar novamente. 0, 3, 6 e 9. E eu também posso omitir isso daqui. Ah, porque toda vez escrever isso daqui, né? Posso colocar só o 10 aqui. Aí vai do i até o 10. Rodar o código, ó. É como se tivesse o 0 e 1 aqui. Entendeu? Eu posso omitir e colocar só o 10. Tudo bem? Então, como eu já disse, né? O início, final e o intervalo que eu quero que ele vá. O range é assim. Como já mostrei aqui, sem imprimido. 0, 2, 4, 6 e 8. E a gente também pode utilizar o for para imprimir elementos de uma lista. Então a gente tem uma lista aqui, uma lista de inteiros, né? 10, 5, 11, 0 e 3. E para me imprimir a lista, ele vai do i até os elementos da lista, ou seja, para cada elemento da lista, por exemplo, são 1, 2, 3, 4, 5. Cada elemento da lista, ele vai primeiro o 1, ele vai jogar o 10 no i, depois o 5 ele vai jogar no i, depois o 11 no i, o 0 no i e o 3 no i. É como se tivesse range até 5, entendeu? Vou copiar esse código aqui. Cadê? Aqui. Rodar ele. Então tá aqui, ele imprimiu todos os elementos de uma lista. A gente já viu que... Deixa eu comentar aqui primeiro. A gente já viu que a gente pode mostrar os elementos da lista imprimindo lista. Mas se a gente quiser só um valor, a gente quiser mostrar, eu quero mostrar o valor 11 dessa lista. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou imprimir só o valor 11? Eu não quero listar tudo, só quero o valor que está no meio dessa lista. Por exemplo, aqui. E agora? Em outras linguagens, para quem conhece, a gente coloca colchetes e coloca o índice, por exemplo. 0, 1, 2, né? Lembra que começa pelo 0. 0, que é o 10, 1, que é o 5, e o 11 é o 2. Então, lista, abre o colchete e coloca o 2 no meio, que é o índice. E rodando o código, aparece o 11. Então, assim, a gente imprime apenas um elemento dessa lista. Se a gente quiser imprimir o primeiro elemento, a gente coloca o 0, que a gente vai mostrar o 10. E o último, 0, 1, 2, 3 e 4, a gente mostra o 4. É o 3. E se a gente mostrar um elemento que não tem, por exemplo, eu vou mostrar o elemento 5 da lista, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4. Não tem o 5 aqui. Mas se eu quiser mostrar ele, o que acontece? Ele vai dar um erro. Então, se eu quiser mostrar o elemento que está no meio, e eu não saber a quantidade dessa lista, primeiro eu tenho que ver o tamanho e dividir por 2, porque o tamanho dessa lista dividido por 2 é o elemento que está no meio. Então eu posso colocar aqui tamanho da lista é igual len, que é para a gente ver o tamanho da lista. Então o tamanho da lista estou armazenando em tamanho da lista. Eu posso então, meio da lista vai ser igual ao tamanho da lista, dividido por 2. E aqui eu vou ver o que está no meio da lista. Eu quero ver qual elemento está no meio da lista. Viu algum erro? Vamos ver onde é que está o erro. Float, não é um float. Tá, deixa eu só testar aqui novamente. Ele vai mostrar. Segundo.
Certo, muito bem, Thais. Então, eu verifiquei o tamanho aqui da lista. Vou mostrar o tamanho para ver se está certo aqui. Tamanho da lista. 5. Aí agora eu quero verificar qual é o meio dessa lista. O meio da lista é igual ao tamanho da lista dividido por 2. Vou imprimir o meio da lista. 2,5. Só que 2,5 não existe, né? Então ele tem que pegar a parte inteira. Tem que pegar a parte inteira. Como é que a gente faz? A gente pode converter isso para int. Como é que faz para a gente converter para int? A gente converte da mesma forma que o input. Que o input, desde o início, ele é do tipo string. Para a gente converter, então, o tipo inteiro, a gente coloca isso daqui. A gente coloca o input dentro do inteiro. No caso, o meio da lista vai ser do tipo int. Aí agora sim, int, a lista, a gente vai imprimir o meio da lista. Então, a gente tem que colocar isso daqui dentro. A gente vai imprimir o elemento que está no meio da lista. No caso, é o 11. E se a gente quiser imprimir todos, ele vai do i até lista, print, e carregar essa daqui. Ele imprimiu. Tudo bem? Alguma dúvida? E aí, dessa forma, a gente também pode somar os elementos dessa lista, né? Fazendo aquele mesmo processo dos exemplos anteriores. Ou, por exemplo, os gastos sobre cada uma coisa de uma empresa. Os gastos de uma empresa, a gente pode somar o total desses gastos. Alguma dúvida? A gente também pode adicionar elementos em uma lista. Primeiramente, a gente tem uma lista vazia. E eu quero adicionar 10 elementos nessa lista. Quer dizer, eu quero adicionar do 9, quer dizer, do 0 até o 9, né? 10 elementos. Então, o que eu faço? Eu faço for e em range até o 10. Aí ele vai atribuindo valor 0, 1, 2, até eu chegar no 9 aqui. O i vai ser 9, vou adicionar todos os elementos na lista. Então, posso pegar aqui, vou dar o código. E aqui eu criei uma lista com esses elementos. Eu posso primeiro imprimir uma lista vazia, depois imprimir ela cheia. Imprimir vazia, agora ela está cheia. E se eu quiser, ela pode ir de 2 em 2. Ela começa do 0, mas eu posso fazer que ela comece do 10 e vai até o 200, pulando de 2 em 2. Ele faz para nós. Tudo bem? Então agora a gente vai ter os exercícios. Tentem fazer esse primeiro exercício, eu vou deixar 20 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Vou até mostrar aqui. A lista já está armazenada, agora tem que verificar. Então, para esse exemplo aqui, vocês podem utilizar o for para testar de 1 por 1. Vocês vão também utilizar um if para verificar se cada valor é maior do que 15 ou menor. Tudo bem? Vamos lá, alguém conseguiu terminar? Não é tão difícil daqui. A gente utiliza tudo que já foi ensinado aqui, tudo que eu já passei. Para a gente percorrer cada elemento da lista, vou criar um for. E aqui, nos exemplos que eu coloquei, é um i, né? Mas pode ser qualquer variável, vou colocar elementos. Para cada elemento, percorra, né? Vai percorrer cada elemento da lista. Então, por exemplo, o elemento 2, vou armazenar em elementos. Aí depois vai ser o 4, 6, de 1 por 1. Então, agora que eu já sei cada elemento da lista vai ser elementos, eu só tenho que comparar se esse valor aqui vai ser menor ou maior do que 15. Então, eu vou colocar se elementos
Colocar elemento, melhor. Se o elemento for maior do que 15, o que eu vou fazer? Vou ter que contar, não é isso? Então, eu vou criar outra variável aqui fora, chamado contador igual a zero. E toda vez que ele entrar aqui dentro, eu vou aumentar em 1. Contador é igual ao contador mais 1. Né? Toda vez que ele entrar aqui dentro, ele vai aumentar em 1. O contador vai aumentar. Então, depois que ele percorrer todos os elementos, o que eu tenho que fazer? Eu vou mostrar quantos valores ele contou. Então, print quantidade de valores maior que 15. Vou colocar contador. Vou dar o código. 4 valores maior do que 15. Será que é 4? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Deu certo. Ele não contou o 15 porque o 15 é igual a 15, não é maior. E aqui ele pede maiores do que 15. Verifique quantos valores da lista abaixo são maiores do que 15. Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês conseguiram resolver esse? Onde vocês tiverem mais dúvida? Tem alguém aí? Cheguei perto, mas deu de entender. Mais alguém tentou fazer? Pode levantar a mão aí, mandar mensagem no chat. Não precisa falar. Ninguém mais tentou? Se ninguém tem mais nada a dizer, então eu vou mais 10 minutos para tentar fazer esse segundo aqui. Escreva um algoritmo que receba 6 valores, armazene os negativos em uma lista e imprima a quantidade de valores positivos. Vou pegar esse daqui e vou colocar no nosso IDE. Para quem está no celular, alguém conseguiu? Quem está no celular? Entendeu a lógica? Como eu fiz isso? Vou deixar um pouco aqui em cima. Muito bem, então eu vou apagar esse daqui. Agora a gente vai tentar fazer isso. A gente vai pedir para o usuário digitar 6 valores. E a gente vai ver qual valores são negativos. Para ser negativo, o valor tem que ser menor do que zero. Então a gente vai ver quais são negativos e armazenar em uma lista. Depois que a gente armazenar uma lista, a gente vai imprimir a quantidade de valores positivos. Detalhe, valores positivos, não negativos. Então é isso. Mais 10 minutos para vocês tentar resolver. Tá, então eu vou resolver isso daqui. Escreva um grid que receba 6 valores. Então, ao invés de digitar valor 1, valor 2, né, para manualmente, eu posso fazer um while ou um for. Mas eu vou utilizar um while. Enquanto, vou colocar aqui contador igual a zero. Enquanto o contador for menor do que 6 valores, né? Começando do zero. Vou pedir para o usuário informar valores. Então, eu posso colocar. Posso também criar uma lista, né? Criar uma lista vazia, porque depois eu vou adicionar valores nela. Então, valor igual. O valor que o usuário vai digitar pode ser do tipo float. Pode ser do tipo inteiro, como eu não especifiquei aqui, né? Mas eu vou colocar do tipo inteiro.
Forma valor. Eu vou perguntar se esse valor for menor do que zero, o que tem que fazer? Armazenar os negativos em uma lista. Então, se ele for menor do que zero, lista, ponto. Append, que é para acrescentar um valor na lista. Valor. E se o valor for negativo, se ele for menor do que zero, adicione na lista. E imprima a quantidade de valores positivos. Então, eu vou ter que contar se o valor é positivo. Mas detalhe, positivo. Mas se o usuário digitar um valor zero, se ele digitar zero, se o valor for neutro, o que eu faço? Né? Ele não disse para imprimir. E também não disse para armazenar na lista. Então, eu tenho que fazer uma condição só para isso. Em outra linguagem, a gente usa o else if. Daqui a gente vai utilizar o elif, que é se não se, né? Se for isso, faça isso. Se não for isso, faça isso, entendeu? Se não, se o valor for maior do que zero, desculpa, se o valor for maior do que zero, posso fazer outro contador aqui, eu posso colocar positivo, que são a quantidade de valores positivos. Positivos é igual a positivos mais 1. Vou contar quantos valores positivos, né? Quantos valores acima do zero. Se não, poderia colocar se não aqui, mas o se não já vai estar incluso já. Se não for nenhuma das opções, ele não vai fazer nada. Mas posso colocar aqui valor neutro, por exemplo. Posso colocar. Mas nesse caso eu não preciso fazer nada, né? Que o exercício não pede. Mas vou deixar assim, valor neutro, só para a gente saber. Então, se ele for menor do que zero, armazena uma lista. Se for maior, ele vai contar quantos positivos tem. No final, vou imprimir quantidade de valores positivos. Vírgula positivos. Ok? Vamos rodar o código. Forme valor. Valor vai ser 10. Opa. Uma coisa errada. Escrevi errado aqui. Positivos. Agora tá certo. Vou apagar a tela aqui. Rodar novamente. Forma valor. 10. Menos 10. 0. Ó, já mostrou que é neutro. Valor neutro. Ou seja, então ele já veio aqui. Ele já está verificando. Quando eu digito um valor, ele já verifica. Ele viu que isso é neutro. Que não se encaixou em nenhuma dessas condições. Então ele mostrou o valor neutro. Vou colocar 3, 1, menos 1. Aqui 9. Opa. Note que ele está indo infinitamente. Então, tem alguma coisa errada no código. Vou parar aqui, stop. Então, eu não estou aumentando o contador, né? Então, o contador está sempre sendo menor do que 6. Então, aqui no final, posso colocar contador é igual ao contador mais 1. Então, ele vai até 6 agora. Né? Primeiro vai ser 0, vai acrescentar 1 no contador, até o contador for igual a 6. Quando o contador for igual a 6, ele vai sair desse laço, ele vai sair do enquanto. Tudo bem? Rodar o código, forma o valor. 10, menos 10, 0, 1, menos 1 e 2. Deixa eu puxar isso daqui. A gente visualizar. Onde é que ele inicia? Ele inicia aqui. Então, são 6 valores. Ele verificou que tem um neutro. Quantidade de valores positivos é 3. 1, 2, 3. E esses outros aqui são negativos, né? Ele não informou, são negativos. E já que eu armazenei
em uma lista os valores negativos, aqui ele não pediu para me imprimir esses valores. Mas eu posso imprimir uma lista. Então eu vou colocar aqui print lista de valores negativos. Eu vou imprimir a lista toda. Vou imprimir a lista. Vou rodar novamente aqui. Deixa eu puxar essa parte. Apagar. Pronto. Forma o valor 10, menos 10, 9, 0, 11, menos 1. Pronto. Quantos valores positivos? 3. E a lista de valores negativos, menos 10 e menos 1. Então tá certo. Esse foi o último exercício. Alguma dúvida? Eu vou deixar aqui, quem quiser dar uma olhada. A gente também pode otimizar muitas coisas aqui. Pode ter outras maneiras de resolver esse código, não existe só uma maneira. Posso tirar esse else aqui. Conseguiram fazer? Quem está no celular está conseguindo acompanhar? Tudo ok. Alguém mandou o código aqui? O Rômulo. Vou copiar esse código aqui. Aí está. Vou pegar aqui. Digite um valor. 10. Outro valor. Menos 10. Outro valor. 9. 0. Menos 1. Fez. Agora o último valor. Vou colocar menos 100. Quantidade de valores positivos é 2. Será que acertou? Acertou. 2 valores positivos. Muito bem. Está funcionando. Então tá certo. Funcionou, né? Só que faltou armazenar os negativos em uma lista. Mas tá certo. Né? A parte de positivo ficou certo. Com for. Fiz com alho. Essa é uma maneira de fazer com for. Muito bem. Esse daqui ele já utilizou o format, que é uma maneira de imprimir com a variável. Eu não mostrei, mas existe essa forma de fazer. Ele também poderia fazer dessa forma que dá no mesmo. Então a aula termina por aqui. Eu espero que tenha gostado. Obrigado pela participação de todos. Esses são os nossos links e até a próxima.